Continuando, gente, medidas de ângulos. Galera, de nada adianta a gente desenvolver uma teoria sobre ângulos se a gente não puder medir esses mesmos ângulos. Então, para isso, foi criada uma unidade chamada de grau. Nerk, o que é um grau? Um grau, pessoal, para você conseguir imaginar um grau com mais perfeição, eu quero que você pense no seguinte. Imagina uma pizza com 360 fatias iguais. Se você imaginar essa pizza com as 360 fatias iguaizinhas, o que você pode falar? Você vai poder falar que cada fatia dessa pizza equivale a uma medida de um grau. Entendi. Gente, como seria impossível eu dividir esta pizza em 360 fatias? Quer dizer, até seria possível, mas você não conseguiria enxergar na resolução do seu monitor. Ia ficar muito poluído o desenho. O que eu resolvi fazer? Eu dividi de 10 em 10 graus. Ou seja, a distância entre dois risquinhos consecutivos aqui no meu desenho representa 10 graus. Então, olha só, 0, né, não tem abertura, 10 graus, 20 graus, 30 graus, olha só, 40 graus, 50 graus, 60 graus, 70 graus, 80 graus e 90 graus, e assim por diante. Gente, o que eu quero que vocês percebam? Que algumas dessas aberturas são mais comuns no nosso dia a dia que outras. Quer ver um exemplo? Esta abertura aqui, ó, 90 graus, que está representado por esta ponta e essa. Gente, esta abertura aqui representa a mesma abertura que você tem, por exemplo, entre o chão e a parede do seu quarto. Quer dizer, eu espero que a parede e o chão do seu quarto forme um ângulo de 90 graus. Se não, cara, é melhor você mudar de apartamento, essa coisa vai cair. Beleza? Beleza. Eu vou mostrar um exemplo prático para vocês, falando sobre ângulos, já já. Continuando, pessoal, o ângulo raso. O que é o ângulo raso? O ângulo raso é o ângulo que é formado entre um segmento de reta e o seu prolongamento. Quando a gente tiver um ângulo formado entre um segmento de reta qualquer e o seu prolongamento, nós vamos ter um ângulo raso, que é um ângulo que mede 180 graus. Por exemplo, aqui nós temos um segmento de reta qualquer. Vamos prolongá-lo, esse pedacinho. O ângulo formado entre esse segmento e o seu prolongamento é um ângulo de 180 graus, também chamado de ângulo raso. Continuando, pessoal, o ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo reto é metade de um ângulo raso. Então, olha só, um dos ângulos mais importantes é o ângulo reto. E um ângulo reto, 90 graus, possui a metade da medida de um ângulo raso, que é esse cara que a gente acabou de ver. Metade desse cara, metade dessa medida é 90 graus. Então, olha só, nós temos aqui um ângulo reto. Você nota que essa medida é metade de 180 graus, que é um ângulo raso. Pessoal, olha que legal. O símbolo do ângulo reto, ou do ângulo de 90 graus, é um quadradinho com uma bolinha no meio. Tranquilo? Tranquilo. Então, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, que é o ângulo COB, e outro ângulo de 90 graus, que é o ângulo COA. Tranquilo? Tranquilo. Gente, agora eu vou dar um exemplo bem mais prático para vocês. No momento, nós temos dois segmentos de reta. O segmento de reta AC e o segmento de reta AB. Esses dois segmentos compartilham uma origem comum, que é justamente o ponto A. Entre esses dois segmentos, existe uma abertura, um ângulo, que no momento vale 32,57 graus. Eu posso alterar essa abertura e automaticamente a medida desse ângulo também vai alterar. Gente, existem algumas medidas que são muito importantes. Por exemplo, a medida de 0 grau, ou seja, não existe abertura, né? A medida de 90 graus, que é o mesmo ângulo que existe entre a sua parede e o chão do seu quarto. A medida de 180 graus, que é como se fosse um prolongamento da reta. E agora a gente vai ver a medida de 360 graus, que é uma volta inteira. Gente, olha o que acontece quando eu tentar obter 360 graus. 358, 359. Opa, o que aconteceu? Começou tudo de novo. Então, pessoal, a partir disso, a gente conclui uma coisa muito importante,
que o ângulo de 360 graus e o ângulo de 0 graus são o quê? São ângulos coincidentes. Eles ficam na mesma posição. Entendi. Inclusive, pessoal, existe até uma piadinha disso. Muitas vezes a gente ouve algumas pessoas falarem: ah, a minha vida deu uma guinada de 360 graus. Só que se a sua vida deu uma guinada de 360 graus, não mudou nada, você continua no mesmo ponto. Então, se você quiser impressionar, você fala: ah, a minha vida deu uma guinada de 180 graus. Teve uma mudança considerável. Beleza, pessoal? Valeu então.